Ótimo. Bem-vindos, Bem-vindos àqueles que estão online também. Muitos estão aí online. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu sou o diretor executivo da Global Canopy, Nikki, e somos uma organização sem fins lucrativos e procuramos trabalhar para que o invisível seja visto e para que haja mais transparência e responsabilização nos mercados. É um prazer e uma honra termos algumas pessoas muito especiais do Brasil e do Reino Unido aqui. Temos conosco Davi Kopenawa Yanomami, xamã, pajé, defensor do povo Yanomami, membro da Academia de Ciências do Brasil. Ailton Krenak, ativista, escritor, filósofo do povo Krenak, membro da Academia de Letras do Brasil. Adana Omagwa Mbeba, curandeira, médica formada que está fazendo a formação de pajé. Temos também um economista conosco e um outro convidado especial que vou apresentar em um minuto. A primeira vez que eu fui para a Amazônia foi 20 anos atrás e me encontrei com líderes religiosos do mundo todo, cientistas e líderes indígenas para um diálogo. Foi aí que eu conheci o Ailton, alguém que me inspirou em todos esses anos no meu trabalho. Tivemos uma cerimônia no Encontro das Águas, em que o rio da Amazônia e o Rio Negro se encontram. E as águas se misturam. Um lugar incrível. E foi um símbolo de três coisas. Primeiro, de conexão, um lugar onde os rios se encontram e onde pessoas diferentes se reuniram em prol de uma causa comum. Um símbolo também da água. 2/3 do planeta e do nosso corpo são compostos de água, o que nos unifica e nos divide. E um símbolo do poder da natureza, da Mãe Terra. Encontramos uma equipe muito valente no governo do Amazonas para montar uma plataforma para um evento ao vivo e a cores naquele local. A Maria Beckett estava lá. E presto aqui uma homenagem a ela, porque muitos de nós nos encontramos via Maria, por meio dela. E pensando nas 50 pessoas VIP que estavam lá naquela plataforma, na televisão, ao vivo no Brasil, a resposta que eu obtive foi: não sei. Essa reunião aconteceu alguns meses depois da grande seca do Amazonas em 2005, uma seca que aconteceu uma vez em 100 anos, e de lá para cá aconteceram mais 4. Trilhões em investimento, mercados globais, todos nós temos o nosso papel na destruição das comunidades, na destruição das florestas, das vidas e do povo Yanomami também, que tem sido bastante afetado. Destruímos a floresta e a água. Temos a cobertura vegetal, e houve um desmatamento de 5 vezes maior. Incêndios em Los Angeles, em Atenas, e o Ailton me disse ontem que um dos livros dele foi publicado na Grécia, de onde eu venho. Precisamos ler esses livros. Essa policrise é uma crise de mentalidade, de modos de pensar, de conhecer, de valorizar, de tudo isso que está entranhado na nossa sociedade capitalista. E nós estamos levando não só a nós mesmos, mas a toda a vida em extinção. Hoje estamos aqui, nessa companhia que muito nos honra, para pensar o que modela a nossa compreensão comum e como isso pode levar para o que podemos levar disso para os líderes do futuro. Viemos aqui para escutar e aprender com aqueles que estão em relação contínua com a Terra. E queremos continuar a perguntar como podemos
unir a tradição e o conhecimento indígena e o conhecimento científico para trabalharmos juntos. Tomamos de emprestado uma citação do Ailton, vamos explorar ideias e alianças inusitadas em prol de um mundo melhor. Os nossos convidados especiais, duas boas-vindas. Temos aqui a Drica e depois temos também o Antônio Nobre, que teve a gentileza de postergar a sua viagem para poder estar aqui conosco hoje. O Antônio também estava naquela plataforma 20 anos atrás, um cientista pioneiro nos rios voadores, amigo, aliado, que se expressa nesse diálogo público com Davi, Ailton e tantos outros líderes. Obrigada, Antônio. Passo agora a palavra para você. Yes, this was last minute. I was hooked. Eu devia estar no avião agora, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade. Tivemos dias maravilhosos aqui, fazendo muitas coisas, compromissos com um pouco de pressa e até um encontro com o rei. Ontem houve essa sessão maravilhosa na Saïd Business School em Oxford, com o Nick da Global Canopy, e tivemos essa sinergia fantástica. Eu fui o mediador do diálogo, e eu, como cientista, busco compreender a mensagem da sabedoria indígena, e foi uma estrada longa, foram 2 décadas, e tudo começou com Davi, quando ouvi falar de um de seus livros, A Queda do Céu, em que ele menciona que o homem branco não sabe que se a floresta for cortada, não haverá mais chuva, e se não houver mais chuva, não haverá água para beber e comida para comer. Um pensamento muito simples, mas que desencadeou uma mudança fantástica em mim. Vínhamos estudando a Amazônia já há 20 anos, cientistas com computadores, laboratórios, torres, aviões, barcos, e chegamos à mesma conclusão. E eu fiquei muito surpreso com isso, fiquei impressionado. Durante muitos meses, eu quis conhecer o Davi. Depois eu perguntei para ele, como é que você sabe disso? Sabemos que o território Yanomami, nós vemos isso na datação do carbono, quando há um incêndio na floresta, mas a terra Yanomami sempre tinha sido verde. Como é que eles sabiam que o corte da floresta, que o desmatamento causaria a falta de chuvas? E ele disse, isso é uma sabedoria ancestral. E eu disse, mas como é que os ancestrais sabiam disso? E ele disse, os espíritos da floresta falaram conosco. E daí para frente, eu fui transformado como cientista e comecei a pensar que há outros tipos de cognição além da ciência. A ciência, ótimo, tudo bem, não estaremos usando microfone, não poderíamos fazer essa transmissão ao vivo sem internet, mas eles têm uma competência que nos falta, que é a conexão intuitiva, o vínculo holístico com a sabedoria. E nós gostamos disso, sobretudo agora, nos tempos modernos. Nos ensinam a sermos reducionistas, a sermos objetivos, a obtermos resultados. E, com isso, nós nos esquecemos do quadro mais amplo, que o sistema é muito complexo. Muitos anos mais tarde, eu tive a felicidade de conhecer o Ailton e interagir com ele em um curso que estávamos ensinando, e eu fiquei muito impaciente. Desculpe, Ailton, mas eu vou contar alguma coisa, mas sem querer ofender você. Eu fiquei muito ansioso.
Ele fala At devagar, a certain point, I gave up. e aí, num certo momento, eu simplesmente Turn off abri mão. Falei, olha, eu vou relaxar, and vou listen. abrir mão das minhas And when I did expectativas e that, vou só escutar. I E quando eu realized he fiz was isso, me speaking dei to my heart, conta not de to que ele me. estava falando para o meu And coração, when I não did para a that, minha then I cabeça. understood his Quando eu message. fiz It isso, was eu really entendi a mensagem incredibly dele. powerful. E Whoever foi uma has mensagem read incrivelmente Ailton's potente. books Quem knows já that. leu os livros do Ailton sabe And disso. so that's why I am here today. E é por And isso que estou it's aqui been hoje. really a wonderful interaction. I Foi uma interação mostly played the fantástica. role of Eu, na maior translator, parte do bridge. tempo, I'm calling myself fui o bridge tradutor, a today ponte, because I know this side of the world. porque I'm eu learning conheço their este lado side, do and when I mundo e hear them, aprendo sobre I o learn lado even this deles trip, learning many things from their speak. e So aprendo I said, muito com a fala okay, deles. E aí eu Nikki, disse, you bom, hooked me, but tudo bem, I'm Nick, happy você to me start. fez So ficar let's um dia a start, mais, mas right? fico feliz em poder Let começar me essa start conversa. asking first, Davi. Então, Você vou pedir poderia vir, primeiro ao Davi, Davi para que se agora eu junte vou comigo falar aqui português, no palco. para nos acompanhar aqui. Sim. Agora eu queria chamar o Ailton. Agora eu queria chamar a Dana. And agora, now, Merlin, if you can join us. Marilyn, And the Renegade, Kate. e os renegados. So, farewell. Muito Nikki bem. has had incredible work Nick of preparing and setting up fez this um trabalho discussion. fantástico I em think we have nos this reunir aqui para essa novelty discussão e of learning temos that essa we would start novidade with a provocation. do So aprendizado que começa com uma Kate, provocação. to start Então, provoking us and provoking peço a this Kate wisdom que comece a nos provocar para que role you want to play here. emerja At least in this esse conhecimento ancestral. Thank you. Então, a Hello, palavra é everybody. sua. Olá, boa tarde a Davi, todos. Davi, Ailton, Adana. Adana, I Ailton, am very aware that in eu sitting here on a stage with sei you, que aqui, neste palco I com am vocês, meeting some people who eu have been estou brought com up with pessoas such a different que worldview cresceram e from foram me. criadas com There is a uma great cosmovisão, difference com in uma the visão way do we were mundo muito raised diferente de to mim. Há muitas understand and see the world. diferenças na maneira como nós crescemos, em termos de como vemos o We are mundo, here de with como Global compreendemos. Canopy, and Nikki just Estamos aqui said com a Global that Global Canopy. Canopy aims to O make Nick the acabou de unseen dizer que o que seen. nós queremos na So Global today I want Canopy to make é fazer com visible que o for you invisível seja the visível. Então, mindset that I hoje, was raised quero with. tornar visível para Not vocês by a my family. mentalidade I was raised in a que loving emergiu quando human family, eu but by cresci my aqui nesse university. país. E a minha visão Because foi in formada não pela 1990, minha família, mas pela I went to universidade que eu university to frequentei. study Em economics. 1990, eu fui I'm para a 54, universidade so I'll estudar be the next. economia. Eu tenho 54, tá? I wanted to study economics E eu so that queria I could estudar help change the economia world. para ajudar a mudar o mundo. But the economics that I was taught, Mas a I economia think, que is me foi deeply damaging, ensinada, eu acho and que I nos want to make causa muito visible what dano. it does to our E understanding eu of quero que who we seja are. visível agora o que And it essa wasn't noção only da taught in economia faz 1990, it's em still a relação ao que dominant nós model of somos. economics that is Esse taught modelo de today, economia ainda not é just in the ensinado university hoje, I went to, but in não apenas na universities universidade que eu across the frequentei, West. mas em Not universidades em just in todo o mundo universities across ocidental. the West, it's being E não exported worldwide. apenas nas So universidades I'm going to ocidentais, mas no introduce mundo you todo. to the Então, vou model of apresentá-los ao humanity modelo that de is placed at the humanidade heart of the Western que economic está mindset. no And this centro is a character dessa called mentalidade rational econômica, economic man. que é o So homem I racional have econômico. worn the clothes, Eu estou aqui and vestida I will gradually de acquire them. homem econômico racional. He would be a man. É um Rational homem, economic man. Now, when I told Davi homem this, he said, racional "You econômico. E need a quando eu disse isso para o mustache." Davi, ele disse, olha, você precisa de um bigode. A very colonial one. Um bigode colonial. Good? Okay. I am rational economic man.
Agora eu sou o homem racional. Esse é o personagem que está aí no cerne do modelo econômico. Se você estuda macroeconomia, microeconomia, este é o personagem da humanidade que está aí no centro das equações e que ninguém vê. Ele é um homem que não tem dependentes, não tem filhos, não cuida da mãe, nada. É um homem. Eu sei que muitos caras fazem isso, mas esse homem está sozinho. Eu sou o homem independente, o homem solo. Ele tem dinheiro na mão. Ele tem um ego no coração dele. Ele tem uma calculadora na cabeça. Ele detesta trabalhar, adora luxo e tem a natureza a seus pés. Sabe o preço de tudo e o valor de nada. E nunca é o suficiente para ele, nada do que ele tem. Então, é isso que nos dizem que somos. É isso que nos ensinam. Os economistas dizem, não, ninguém é idiota o suficiente de pensar que a gente é assim, mas funciona para o modelo. Mas o que a pesquisa descobriu é que quanto mais se diz aos alunos que este é o modelo da humanidade, mais eles começam a imitar esse modelo. No primeiro ano da sua faculdade, no segundo, no terceiro, eles começam a pensar no seu autointeresse, no seu interesse, e não no altruísmo, na concorrência e não na colaboração. Então, quando a gente fala para a gente que a gente é alguma coisa, a gente se torna aquela coisa. Coisas. O Davi diz que a gente que nós somos as pessoas das mercadorias. Aí, quando você entra na escola de administração de empresa, de economia, de negócios, aí sim. Aqui está. Aqui está o homem de negócios que quer os seus 15%. Este é o desenho de empresas que nós dizemos para os alunos das escolas de business, de negócios, que é o modelo bem-sucedido. Agora eu estou aqui, em frente aos meus amigos da Amazônia, assim, e eu fico chocada. Talvez eles não estejam, porque é isso que eles veem. E eu só estou tornando isso mais visível para todo mundo. Talvez nós aqui da plateia tivéssemos que estar chocados, porque nós enviamos os nossos filhos para a universidade para aprenderem isso em 2025. Sabemos do estado do mundo, do clima, do que está acontecendo na Amazônia, da degradação, e ainda enviamos os nossos filhos para estudar economia, e é isso que eles aprendem. Chance temos se continuarmos assim. Alguém na plateia aparentemente viu esse saco aqui e disse, será que é o risco de segurança? Sim, é o capital que quer o seu retorno da água, das pessoas da Amazônia, do que quer que possa ser comodificado e precificado. Nós precisamos transformar o que nós pensamos que a humanidade seja e o que é o negócio, os que são os negócios e como interagimos com o mundo. Um dos temas hoje é a água. Talvez vocês saibam que a água foi privatizada neste país. E o estado dos nossos rios é terrível. Sei que no seu país e nas terras de vocês, a água também está num estado aterrador por causa dessa mentalidade voltada para os lucros. Então, essa é a mentalidade que me foi ensinada, é parte da minha história e parte do meu programa de recuperação dessa mentalidade, ou me livrar dessa mentalidade, é algo que eu preciso fazer, porque não podemos florescer com essa mentalidade, e vocês também não conseguem florescer quando essa mentalidade
nos This leva a is explorar the a unseen madeira, os rios behind it. e o ouro nas And I suas terras. invite Esse é aquele responses, cara que vocês não but I veem know por that the detrás work disso. lies with us to recover Nós temos que ourselves fazer o from trabalho this. para nos recuperarmos desse estado e dessa mentalidade em que vivemos. Muito obrigada. This should be a hit in TikTok. Esse deve ser um hit no TikTok, hein? Deveria It ser. deserves to go viral. Merece And this viralizar. morning, no, not this morning, so maybe an hour ago, the Há uma translator hora, was having problem translating Davi's concept a of intérprete estava tendo problemas em traduzir o conceito do pessoas Davi das mercadorias. de Como que é? pessoas das mercadorias, Pessoas das mercadorias. povo da mercadoria. O povo das mercadorias, é. Povo da O mercadoria. povo da He mercadoria. could not translate that. E é um conceito And, difícil de there are some traduzir, subtleties about, porque existem algumas after seeing sutilezas. Kate, no more Mas depois de doubts ver a about what Kate, a is gente não tem povo mais da dúvidas sobre o que o povo da mercadoria mercadoria significa. So I would like to follow, Agora, passando gostaria a palavra de para o Davi Copenau, porque esse conceito, povo da mercadoria, é uma coisa assim muito genial, eu acho, que ele pode trazer para responder a isso. Baik. Napa wama ke yang maktaki wan sipa kami habis lalu. Uma boa tarde a todos, mulher, homem, estudante, pata. Que bom que nós estamos aqui. Nós somos visitantes e lutadores, guerreiros, a defesa a terra-mãe, que nós chama a terra-mãe, onde nós nascemos. E eu estou muito contente que você está aqui sentado, você está querendo escutar mais, que nós estamos lá na base do nosso Brasil. Aqui Europa, Inglaterra e Londres. Vocês são povo de Londres e todos, toda a Terra, planeta global, do mundo inteiro. Eu consegui sonhar. É por isso que eu botei nome do Sociedade Não Indígena. Eu fico olhando o que o branco estão... qual é o trabalho do Sociedade Não Indígena? Eu sou uma garotinha de Yanomami que nasci na minha montanha, lá em cima. Eu venho escutando grande Xabiri da minha comunidade Yanomami. Só ele que conhecia não indígena da Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil, todos. Ele cantando sobre a moradia, nome diferente. Então, assim que eu aprendi. Então, essa mulher, assim, a mulher homem. Existe mulher homem na cidade, sabia? Chama raia, nós chamamos raia. Tem uma raia de floresta, a caça. Tem uma raia da cidade.
mundo inteiro existe, com a mulher com mulher. Tem outro também, existe com homem com homem. Nós, povo indígena, não existe isso. Não tem. Então, ela mostrou Iwase. Ele é uma mulher Iwase, mulher mau, homem mau. Pode ser dois, não, homem e mulher. E está mostrando o homem mau que vai fazer mal da terra, destruindo, sujando água, derrubando a floresta, matando peixe, matando todas as carapés que passam no corpo da Rutucara. É assim que os portugueses, não é só portugueses, né? Todos que fizeram uma grande reunião nos Estados Unidos, aqui, na Itália, Londres, França, e no Japão também, todo povo do mercadoria fizeram reunião. Aquele tempo ele estava brigando muito, brigando por causa da terra. E refugiado fica andando, passando caminho, passando estrada, atravessando, morrendo de fome, ia sem tomar banho porque estava fugindo. Eu assim que consegui sonhar. Fica sonhando e o primeiro homem que saiu está aqui, né? Está aqui da Europa, o Portugal. Se chama Pedro Alves, como é? Cabral. Então ele foi expulso, o pai dele foi expulso com o meu chefe Omam. Ele mandou ir embora para cá, mas ele voltou. Ele sabia onde que tem o meu povo Omam, e a nome que está lá, que ele deixou. Então ele sabia. Falaram, chamaram vários lugares, vieram homens, fizeram reunião. Olha, nós vamos procurar. Aqui no meio do mar, como é que nós vamos atravessar? Naquele tempo não tinha avião, não tinha nada, nem motor. Aí eles fizeram um grande barco, tamanho dessa casa. Assim que eu venho escutando primeiro não indígena que chegou lá. Se chama esqueci o nome. Antes da FUNAI, SPI, Inspetoria, aí não dava tudo, não deu certo. Continuou matando meu povo, continuou matando a floresta, continua tirando biopirataria, seringa, castanha, caça, matando onça também, tirando couro para vender. É assim que o Napa, ela imitaram. Isso é primeiro. Aí depois que vieram para olhar carapé. Os carapé cheios de areia, bonito, as pedras preciosas. Aí o homem morreu e fica cavando buraco, até acharam ouro.
Então, acho que assim que vem chegando na minha casa. Esse homem que chegou lá, ele chegou assim, recente e fazores. Ele não descobriu o Brasil, não. Eu falo para ele, eles falam para ele, olha, eu descobri o Brasil, mapa, você não descobriu, não. Vocês vieram a visitar nós, vocês vieram para recente invasores, você invadiu de nós, você invadiu a minha floresta, você invadiu Machita Urihi. Aí fica me olhando, tá vendo? Quem ensinou você? Quem ensinou de mim? Papai Omam, chapéu de pata, me ensinou. Quem é o chapéu de pata que mora aonde? Aonde que ele mora? Ele está morando junto comigo. Eu não estou sozinho, não. Índio Yanomami não está sozinho, mas está grande criador que está junto comigo. Assim, aonde que ele mora? Aonde que ele mora? Ele mora nesse lugar, nessa região. É por isso que nós chamamos Mãe Terra. Como vocês sabem, mas eu não vou explicar, não. Você está fazendo buraco, tirando ouro, sujando o rio, matando os peixes. Está errado. Aqui não é sua casa. Aqui você não nasceu. Homem branco nasceu lá no outro lado do mar. Pode voltar para sua casa. Assim que nosso pai começou a brigar, começou a defender a nosso direito, que vocês usam essa palavra bonito, certo? Então, o nosso pai, aquele tempo eu não tinha nascido, eu nasci. Antes de chegar o homem branco, se chama aquele que fizeram a fronteira do Brasil. Marechal Rondon. Tem nome, Marechal Rondon, mas tem outro, um grupo, Comissão de Limite. Comissão de Limite chegou lá, Comissão de Verdade, chegou lá na minha casa, passou no meio da gente. Todos os meus parentes, meus irmãozinhos, fugiram para o mato. Entrou no mato, e os guerreiros pegaram a flecha para defender nós. Assim que o Sumorrode chegou lá, sem avisar, sem conversar com a liderança da aldeia. Aí falaram, olha, eu vim aqui para fazer a fronteira do Brasil. Aqui não tem fronteira. Não precisa fronteira. E fica pensando. Eu vinha pensando pequeno. A minha mamãe pegou, escondeu no lugar protegido. Assim que eu fui tratado. Nós fomos tratados, maltratados, começar. Eu não sei ano. Eu acho que você sabe o limite. Começou o limite. Foi Rio de Janeiro, subi no Rio Amazonas. Eu não tinha nascido ainda. Eu acho que você tinha nascido sim. Você esqueceu. Não sabe não, né? Primeiro o grupo que saiu do Rio de Janeiro para fazer a fronteira do Brasil, Venezuela. Mais de 100 anos. Eu já tinha nascido. Eu era mais ou menos 2, 3 anos. Mamando a mãe da mamãe da minha mãe. Certo? Então, o carimpeiro começaram a encanar, tá na comida, batendo na costa do parente, olha, índio,
Eu sou amigo, eu sou branco. Aí pegar esse nome, essa palavra, nosso pai pegar essa palavra homem branco. Ele fala, homem branco, amigo, enganando de nós. Esse povo que chegou lá, eles são encanaciosos, sabem encanar, sabem falar bonito, olhando para da terra, subsolo, olhando assim, olhando as florestas para cortar madeira para fazer dinheiro, vender para cá. Eu acho que madeira está aqui, é meu, madeira está aqui. Então, assim que vem chegando lá no Maracanã, cabeceira de Rio Tototobi, cabeceira de Rio Orinoco, próximo do Surucucu. Senhor, aí eu creio que já conhece aonde que o Sinop chegou lá. Então, hoje, a terra está destruída, os carapés estão tudo rascado, muito triste, revoltado. Eu não estou triste, mas revoltado, com raiva, junto com minha mãe terra, junto com o Trovão, junto com o Xabire, nós estamos bravos. Mas eu não vou matar ele não, mas quem vai matar, pata ou mamo. Ele vai deixar sofrer, como ele está deixando sofrer o meu povo. Deixando sofrer madeira, aliás, floresta, caça, saúde, estragado. Mas o mamo vai estragar também onde ele está morando aqui, Estados Unidos. Aqui já está acontecendo. Outro lugar já está muito quente. Outro lugar já está muita chuva. Outro lugar está seco, não tem água e fome. Então, quem é culpa? É culpa do garimpeiro ou o culpa do Estado? O Estado precisa tudo para iluminar a capital, para iluminar grande cidade. Essa luz está bem destruída no meio do mar, tirando petróleo. Está tudo errado. Está tudo contaminado. Não, minha parece que está sofrendo, nós estamos sofrendo junto. Terra, Uri, Machita, está sofrendo junto. Índio Yanomami, índio brasileiro, não está sofrendo sozinho, não. Nós estamos sofrendo junto com a terra, com a floresta, com a água, cachoeira e mundo. Você pode sonhar também. Você está pensando que o governo não está protegido. Não está protegendo você. Quem está protegendo? O mamo. O mamo está protegendo todos nós. O chefe de vocês não está protegendo. Ele só está explorando de nós. Vocês são explorando também. Está muito ruim. O governo, o mundo inteiro, estão contra a nossa terra-mãe. Estão contra nosso país. Essa é a minha fala. Como ela mostrou, colonizador ocuparam toda a terra do Brasil. Ocuparam a terra aqui também. Estados Unidos, que mataram primeiro meus irmãos. Agora está lá, na minha casa. Está muito ruim. Então, é por isso que nós estamos aqui, contando a situação do meu povo, a situação
da nossa floresta amazônica. Nossa Amazônia, nome bonito, mas ele não está amando. Só usa Amazônia. Todo mundo quer meter mão. Todo mundo quer garimpar. Todo mundo quer colocar, colocar máquinas pesadas. Máquinas pesadas que estão querendo colocar. Vai acontecer daqui para frente. Vai colocar 3 terras nossas. Yanomami, Muturuku e Caiapó. E outros também vão cortar as máquinas para derrubar todas as árvores. Milhares de árvores que vai derrubar. Como é que ele vai derrubar? Máquinas pesadas, eles usam, homem morrote usa corrente amarrado com outro trator, aí vai derrubando tudo. É assim que está fazendo lá. Aqui já fizeram antes, agora está lá. Estão mandando, estão pedindo madeira, o madeira brasileiro, troca de dinheiro, troca de... como é que você chama aqui dinheiro? Aqui. Libra. Pata, Purama, governo daqui, estão mandando Libra para derrubar mais floresta, mandando dinheiro para estragar mais nossos rios, botar mais veneno para mandar nós tudo. Essa obra do governo não está bom, não. Por falta de respeito. E a OSEMA mostrou que ele... Um redator aí, eu acho que uma mala de dinheiro que está aí para enganar vocês. Enganar nós, todo mundo. A mulher rico, né? Mulher rico, da Londres. Mulher rico, preguiçosos. Não quer trabalhar. Só assina os papel. Ele não pega nenhum atestado, nem machado, nem enxada para capinar o terreno dele. Ele só usa a filha de vocês. É assim que o homem preguiçoso explora de nós. Estraga a planeta Terra, que está sofrendo. A planeta Terra precisa de nós. Mas se tiver planeta fraco, morreríamos há certo tempo, porque é machista. Machista não vai morrer, a floresta vai morrer, a água vai secar, a riqueza vai enfraquecer. Então, essa é a minha fala para vocês. Fica de olho. Fica de olho, esse homem perigoso estão fazendo isso. Os homens perigosos, eles são aliados. Cada estado da Europa, Estados Unidos tem mais, eles são donos de nós tudo, que eles falam isso. Está retornando. Antigamente era assim. Antigamente, também povo morreram de guerra, botaram no cadeia. Eu já fui lá visitar, lá na França, onde que o governo fizeram uma grande cadeia para ficar dentro da casa. É assim que homem Joace está fazendo, continua fazendo para acabar com nós. Ele está pensando acabar índio, ele vai ficar nossas terras. Esse é o jogo do político.
E Marco Temporão, querendo não, continua roubando nossas terras. Então, nós somos poucos, números poucos, mas nós somos resistência. E junto com a Xabire, junto com a grande alma da terra, grande alma da floresta, junto com o Bagé, nós estamos junto com lutando junto de vocês. Vocês moram longe aqui para falar com a mulher rica que está encanando o meu povo, encanando nossos filhos, para não deixar acontecer isso. Então, ela mostrou como é que homem que está, como homem que faz contra o nosso país, contra o povo meu, contra de vocês também. Para ele é bonito, para nós não é bonito. Para ele, que, como eu falei, homem preguiçoso não quer trabalhar, só quer assinar papel para você trabalhar. Dá um emprego para você. Se você não obedecer, então você vai dormir na rua, comendo lixo. Esse é o jogo do político que criaram. Agora está aumentando, agora está chegando. Já chegou. Se chama aposentadoria. Aposentadoria, os velhos, para não trabalhar mais. Eles botaram armadilha para todo mundo. Eles meteram anzol grande. Acho que você conhece anzol. Anzol para poder pegar tubarão. Botar carniça, joga, aí tubarão pega, ele vai comer para pegar todos nós. Pegar todos nós, incluir todo mundo com a floresta, com a terra, assim que o jogo do Yoás está funcionando. Isso aí, muito cuidado, muito cuidado. Então, nós estamos... continua a luta até fim. Essa é a nossa luta. A nossa pai ensinou nós para defender a nosso direito. Se nós não lutar, nós sofreríamos. Se é lutando para viver. Então, eu queria que assim, eu queria apoio de vocês são parceiros de luta. Daqui para lá, para o Brasil, vocês têm força para pressionar deputado, senador, militar. Estão fazendo mal da gente. Isso não pode ser, isso é crime. Muito obrigado, uma boa tarde. After listening, Kate's provocation, após ouvir essa grande reflexão, é importante também ouvir agora as perspectivas de Ailton, porque ele teve algumas ideias no seu livro para adiar o fim do mundo. Ailton, por favor. Que efeito impressionante a aparição desse homem, Econômicos, causou no meu amigo Schopenhauer. Mas é isso mesmo. Esse homo econômicos, ele é aquele Ioassi, né? Ele te deixou impressionado mesmo, com aquelas coisas incríveis que ele carrega, uma máquina de fazer dinheiro, ou de desfazer mundos, né? Aquele aspirador, aquele tubo de sugar mundo, um tubo de sugar mundo.
é totalmente apavorante. Não é? Mas nariz de jacaré, mas a proporção é grande. Sim. E como nós lidamos com com essa entidade que resultou da nossa experiência do mundo? Em algum momento eu me perguntei também sobre isso, amigo. Eu me perguntei sobre como os do lado de lá do oceano, os do lado de cá do oceano, conseguiram produzir esse sujeito. Esse sujeito é uma criação, como aquelas que você conta para gente que o Mama foi botando no mundo. Esse sujeito é uma criação coletiva. Ele é uma criação coletiva. Teve que contar com um esforço enorme de muitos povos para criar esse sujeito. E esse sujeito, ele representa aquele povo da mercadoria da maneira mais ilustrada, da maneira mais completa. Ele consegue pensar só nele mesmo, mas consegue também querer tudo que todo mundo precisa. É por isso que o ouro, que está lá embaixo da floresta, está sendo retirado e levado para outros lugares para ser trocado por dinheiro que cabe naquela mala. Aquela malinha que te impressionou, todas aquelas coisas, coisas. Então, além desse povo da mercadoria, passaram a surgir também muitas outras coisas, para além do que nós podemos ver como mercadoria, que ocupa o coração daquele homem. Com aquele bigode extravagante. Quase que consegue ser muito sedutor aquele sujeito. Quase, né? Impressiona, deixa meio apavorado a gente, mas é muito sedutor. Então, tem uma fábrica de homens assim. E a Kate estava lembrando para nós que essa fábrica tem várias extensões e que uma delas são as escolas, as universidades, porque elas produzem eles iguaizinhos. Às vezes, quando eles saem por aquela porta giratória, que a gente passou e saiu assim, quando eles passam em grupos, você não consegue nem distinguir um do outro, porque eles têm a mesma velocidade. Eles entram e saem do metrô com a mesma rapidez. Esses túneis que eles criaram por aí é para que eles possam se deslocar com mais facilidade. Fazer buraco na terra é um negócio dele. Se for para tirar petróleo, tá bom. Se for para tirar ouro, tá bom também. Mas tem que fazer buraco. É por isso que ele usa aquele tubo. Eu também fiquei abalado com a presença desse Homus. Você sabia o nome dele? Homus econômico. Homus econômico. Porque ele pensa que o mundo é dinheiro. O mundo.
tudo, água, floresta, rios, dinheiro. Ele olha uma água e vê outra coisa. Agora, por exemplo, ele está olhando para a gente. Você vai lá saber o que ele está pensando? O que ele pode querer fazer com a gente? Né? Um suco? Fazer um suco com a gente? Um vinho? Um vinho com a gente. Então, esse Homus, ele consegue transformar esse mundo que você aprendeu a conhecer quando era criança numa coisa invisível. Invisível. E essa conversa nossa aqui é para ver se a gente consegue ver no que esse sujeito transforma o mundo. Como ele faz o mundo ser uma coisa tão atraente, tão fantástica, tão necessária e, ao mesmo tempo, invisível. Lembra que o Antônio falou que se o ouro ficar lá debaixo da terra, ele pode valer o mesmo de quando ele está aqui fora, mas que os garimpeiros preferem tirar ele lá de dentro da terra, botar ele aqui fora, vender ele aqui e depois enterrar de novo? Aquela coisa de tirar o ouro, rodar ele aqui e enterrar de novo, aquela máquina faz isso. Aquela máquina. Uhum. Entra por ali, roda, vai para o Banco Central, vai para a conta de alguém e depois volta para o chão. O visível e o invisível. O ouro não nasce, mas ele fica só guardado. Só guardado. Só guardado. Quando ele precisa, ele tira. Vamos pedir para o Antônio ajudar a contar essa história aí, das coisas que ficam invisíveis. Essa história surgiu ontem, né? Uma discussão no Business School, que o ouro está... Eu estou falando em português agora porque nós estamos num bom bate-papo aqui, né? O ouro que está na terra, você tira, porque supostamente esse ouro que está na terra não tem valor, não tem preço. Melhor, tem preço depois que você tira, aí você vende, aí você processa, aí vira barras de ouro, ingots, né? Lingotes de ouro. Aí ele vai ser vendido e vai ser guardado em algum lugar, vaults, né? nos lugares. Embaixo do Banco da Inglaterra, Bank of England, tem um monte. Fort Knox, nos Estados Unidos, tem um monte. A Suíça tem um monte. E aí esse ouro vai ser vendido. E as pessoas compram esse ouro, tem um papel, eu acho que não tem nem foto da barra de ouro, mas tem um papel dizendo que essa pessoa tem ouro guardado no depósito do Banco da Inglaterra, em Nova York, etc. Isso tem valor. O ouro na terra Yanomami não tem valor. Não tem nada para os Yanomami. Mas quem está em cima desse depósito de ouro, aqui na Inglaterra, ou em Nova York, ou em qualquer lugar, esse tem todo o recurso. Ora bolas, por que a gente simplesmente não deixa o ouro lá na terra Yanomami? Está embaixo da terra da mesma forma, e precisa ter algum valor. Essa foi a discussão que a gente teve, que eu achei bem curiosa. Antônio, parece que é uma mágica muito difícil de desfazer. Se é atraente a ideia do ouro ficar lá na terra, a árvore ficar na floresta, tendo o seu valor intrínseco próprio, se isso é uma ideia bonita, parece que ela não é uma ideia que entusiasmou muita gente aqui, não. Menos ele. O Homo econômico não gostou.
Se a gente perguntar para ele, que tal Vamos perguntar? a gente criar outros valores para que as coisas que são verdadeiras fiquem onde estão e a gente consiga tornar o mundo mais visível. Poxa. Vamos ver se a gente consegue convidar ele a isso. Kate. Quando eu pego aqui a minha calculadora e faço as contas, mas como homos econômicos, eu ainda preciso de valor. Valor, para que eu possa então contabilizá-lo em dinheiro. Esse é o valor que eu reconheço. Ou seja, deve ser um valor monetário. Ou ao mesmo tempo, talvez tenham que mudar a minha pessoa, talvez tenham que encontrar uma forma de mudar a minha pessoa para que eu possa ver um outro valor além do valor monetário, para que eu possa valorizar outros elementos. Do contrário, eu posso apenas pensar em valores que eu posso succionar aqui a minha maleta, que eu possa aspirar aqui para a minha maleta. Porque sabemos que muitas vezes não há algo que possa ser suficiente nesse modelo da humanidade. A pessoa sempre quer mais. A menos que a pessoa consiga ver o mundo diferentemente, a menos que consiga encontrar um outro tipo de valor para considerar que as suas pertenças são pertenças que vão além do valor monetário, do valor financeiro. Porém, é isso que aprendemos no nosso sistema educativo, no nosso sistema financeiro, para que aprendamos desse modelo. Não é quem somos, é como nos ensinaram a ser. E eu espero ansiosamente ver como você vai ser sem toda essa maquiagem, esses disfarces. Já terminou? Já? Muito bem. Muito obrigado. After this very entertaining exchange, após essa discussão tão enriquecedora, acabam de nos lembrar que, ao final das contas, tudo se resume em saúde. E ninguém melhor que a Dana para falar-nos sobre a conexão entre o que estamos falando aqui e a saúde. Dana, por favor, se você puder conversar um pouquinho sobre isso, pela perspectiva da saúde. Sim, sobre saúde. O Homo econômicos e o efeito sobre o mundo, ideias para adiar o fim do mundo e a saúde que isso implica. Como que isso é visto pelo olhar da saúde? Que quando entrou o personagem, eu fiquei muito emocionada, porque quando começou a falar para a plateia, olha para onde vocês estão levando os filhos de vocês, para esse sistema educacional, para um modelo reducionista, onde muitos que já passaram pela universidade sabem o quanto insistem em nos encaminhar a ver as coisas tudo muito reducionista, limitada, em caixinhas. Como você mesmo disse, o personagem, me ensinaram a ser assim. O sistema me ensinou a ser assim. Fui para a faculdade e me ensinaram e reforçaram eu ser assim. Eu não conseguia aprender a ver o mundo de outra maneira se não ser assim. Então, nós, como pessoas aqui
reflexivas, pensantes, críticos. A gente tem que se perguntar o que nós queremos para a sociedade que nós vivemos. Porque essa luta nossa de povos indígenas não vai ter fim agora. Temos esperança que melhore a situação. Mas as raízes disso são muito profundas para que ocorra realmente uma mudança significativa. Isso tem que partir desde a nossa maneira como vemos o mundo, desde a educação das crianças até a faculdade quando adultos. E muitas vezes professores universitários repetem o modelo e depois estão exigindo soluções. Chamo nós, povos indígenas, para darmos soluções àquilo que criaram como problema. Tem alguma coisa errada aí? Vocês criam um problema e nós temos que dar soluções? Ou será que a solução ela é construída por todos nós? Por acaso a Mãe Terra é só dos povos indígenas? É só responsabilidade nossa? É responsabilidade de todos nós. Porque todos nós precisamos da Mãe Natureza. Ela não precisa da gente. Nós que precisamos dela. A gente pode ser rico, pode ter o dinheiro que for, mas alguém consegue ficar sem respirar? Coloca assim, vê, tenta, fecha aqui, tenta ficar 5 minutos sem respirar, se a gente não vai ter que chamar uma ambulância. Então, são coisas tão simples a Mãe Natureza dá, e o que nós fazemos? Como nós retribuímos? Então, somos nós, como sociedade, que temos que mudar. Nós, povos indígenas, estamos aqui para contribuir, mas a solução ela é construída coletivamente por todos. Não importa o povo, se é branco, se é negro, se é indígena, não importa. Somos todos nós, sem exceção. E pensarmos o tipo de modelo que nós estamos fazendo para nossas crianças, adolescentes e para o adulto, para poder ter conscientização e a sensibilidade do que nós estamos vivendo. O aquecimento global é real, está aí acontecendo. Todo mundo está sentindo, todo mundo está acompanhando. E são nós, povos indígenas, que temos que dar a solução? Já chega tantas vidas indígenas que já foram assassinadas e tantos outros ativistas não indígenas que nos acompanharam e também foram assassinados. Protegendo o quê? A floresta é só para os povos indígenas? Não, é para todos. Porque o que acontece lá na Amazônia reflete aqui. Quando eu trouxe o personagem, me recordei na época da faculdade médica, o conceito de saúde. O que a medicina científica oficial, o qual sou formada, se focou a ensinar durante 6, 7, até 10 anos de medicina numa faculdade médica? Doença. Não ensinam a gente ver o ser humano de uma maneira holística, como mente, espírito, a psicologia. Não, é apenas uma doença. E compartimentalizada. Se você se queixar de uma dor no estômago, é o gastro que é o responsável. Ah, mas eu estou sentindo uma dor na cabeça. Ah, não é mais comigo não, é com o neurologista. Então, olha só as deficiências, as fragilidades dentro do ensino. Eu, como indígena, vindo do mundo indígena e também do mundo não indígena, transitando nos dois mundos, eu consegui, de alguma maneira, tentar provocar o diálogo entre as duas medicinas, mas meus colegas não. E muitos deles, não sei se os senhores e as senhoras sabem,
mas o curso médico, o meio médico é onde acontece o maior número de ansiedade, depressão e suicídio. Eu vi colegas entrarem em depressão, ansiedade e fui no velório de pessoas que aconteceu o suicídio. E me perguntaram como é que eu não cheguei a isso, porque eu saí da Amazônia para cursar medicina dentro de uma academia onde ensina o modelo de ser. E eu disse que justamente a minha espiritualidade, a minha ligação com as raízes, com o espírito, é que foi o meu fator protetor diante de todo aquele caos que é uma academia médica. Então, eu convido nesse diálogo que nós aqui estamos trazendo, que todos possamos nos permitir a sair da caixinha, do quadrado, e pararmos de achar que o mundo só é um pequeno quadrado. O mundo é muito amplo. Cada história dessas lideranças, dessas pessoas, cada história de vocês nos convidam e mostram o tanto que é rico o nosso planeta e o tanto que é rico o saber. Outro detalhe que eu quero trazer aqui, que foi aqui também mencionado, que quando as coisas de valor, que têm o seu valor intrínseco, estão em território indígena, estão dentro do contexto do saber indígena, perante a ciência, perante a tecnologia, o mundo ocidental, não tem valor. Passa a ter valor quando passa pelo duplo cego, randomizado e todos os aparatos que vocês possam conhecer da medicina ou da ciência, aí sim, foi provado depois de 10, 15, 20 anos em laboratório, pelos cientistas tais. Agora sim, o saber indígena tem algum peso, algum valor. A própria experiência, né, que foi aqui compartilhada, né, os espíritos, os ancestrais já sabiam. E não é somente isso. Dentro da farmacologia também há muitas plantas, para nós indígenas até plantas de poder, que são curativas e auxiliam no tratamento. Não tem muito assim, para a ciência, Quando leva para o laboratório, que descobrem depois de 10, 15, 20 anos, descobrem o substrato, o princípio ativo, separam a molécula, aí sim, tem valor. Tem valor. É o homo econômico aqui conosco, né? Agora tem valor. Ou seja, o saber indígena também é ciência. Não é somente a ciência científica como ciência. O saber dos indígenas também é uma ciência. Vocês estão diante, eu posso falar aqui dessas duas pessoas parentes, povo Yanomami, de povo Krenak, vocês estão diante de especialistas científicos tradicionais, também são cientistas tradicionais no seu saber. Não são menos do que na academia. Aliás, temos muito aqui a aprender. Grata. After this wonderful, enchanting declaration from Adana, depois dessa declaração encantadora por parte da Adana, vamos ouvir Merlin, que vai nos trazer essas conexões em redes. Como isso pode nos ajudar a lidar com homos econômicos? É uma honra estar aqui, é uma honra estar falando aqui com vocês. Fico grato por todos os seres humanos e seres que nos trouxeram a este lugar. Me foi pedido que lhes falasse como cientista, cientista formado
na ciência ocidental moderna, para que lhes desse algumas perspectivas, algumas ideias. E vou falar-lhes aqui de alguns dos modos de formação da universidade. Um pouco dessa formação acontece apenas por via do ar intelectual que você respira, da água intelectual em que você mergulha. Como esse Homo economicus racional aqui, as personalidades, máscaras, esses modos de ser que nós adquirimos, perdão. Então, coisas que eu aprendi. Aprendi que o mundo é feito de indivíduos ensimesmados em suas rotinas robóticas que maximizam as suas chances de sobrevivência e de replicação. Também aprendi, absorvi um narcisismo da espécie, que me diz que, porque nós temos cérebros grandes, estamos dentre alguns poucos seres no planeta que têm sentimentos. E também aprendi, por causa dessas câmaras de eco em que existimos e que seletivamente ampliam as preocupações humanas e a tagarelice humana, aprendi que o mundo não humano é o meu ambiente. É a cortina que está de trás do drama da vida humana que se desenrola. E há outras coisas que eu aprendi. Isso pode ser problemático por diversas questões. E uma das questões é que não explicam o mundo em que vivemos. Ou seja, não podem fazer nenhum sentido dos nossos sentimentos, das nossas experiências. Ou seja, não nos ajudam a viver e a estar aqui. Talvez ajudem a esse homem econômico moderno, porque quando pensamos no meio ambiente como um pano de fundo, talvez seja fácil extrair objetos, como consideramos que os seres humanos são pessoas destemidas, mas na realidade não nos ajudam. Ou seja, estar aqui, sentir as coisas. E uma das coisas que ajudam a mudar a ciência moderna é que o estudo desse mundo selvagem, molhado, onde vivemos, nos ajudam a lembrar algo que os seres humanos sabem há muito tempo, que vivemos em um mundo de relações, um mundo de inter-relações. Eu estudo, na verdade, fungos, que têm um princípio de racionalidade. Esses fungos têm uma relação de troca com as plantas, fazem trocas uns com os outros, e juntos fazem diversas coisas acontecer de forma quase impossível. Disso se trata a vida. A vida trata-se de relações. Mas no caso das ciências modernas, que passou muito tempo fragmentando o mundo para poder estudá-lo, sim, existem momentos em que precisamos ter um pequeno espaço para referência, tal como discussões que às vezes temos com formatos menores. Existem momentos e perspectivas, na minha opinião, e quando fragmentamos o mundo, começamos então a fortalecermos e, de fato, os estudos modernos de ecologia, ciências ecológicas, a simbiose, relações, nos ajudam a voltar a esse mundo selvagem e molhado em que vivemos. E para relembrar algo que sabemos há muito tempo e que nos esquecemos.
Assim como diversos colegas que repetiram essa mensagem há muitos anos, existem diversas formas em que esses organismos nos ensinam, principalmente quando estudamos algo que gostamos, algo que estamos mais próximos, algo com o qual nos envolvemos. Ou seja, vivemos em um momento de tremendo potencial, lindas oportunidades. Porque o mundo está cheio de catástrofes e calamidades. Durante milhões e bilhões de anos, houve diversos efeitos que tiveram momentos de crise e os seres humanos puderam reunir-se para superar os desafios que encontraram. Então, nesse momento de crise, eu penso nas diversas formas em que os organismos se reuniram para criar novas possibilidades e as novas formas em que podemos reunir-nos para criar novas possibilidades. Obrigado. Thank you, Merlin. Very inspiring. Muitíssimo obrigado, Merlin. Muito inspiradoras as suas palavras. Não temos muito tempo. Eu olhei a Kate e peço, realmente sinto muito, Kate. Eu gostaria muito de ver você sem esse bigode e que você pudesse falar um pouco, se puder, muito brevemente, sobre as ideias para adiar o fim do mundo na sua perspectiva. Sem o bigode, por favor. Sim, com a inspiração de todos os meus amigos aqui que me antecederam. E como disse, não é assim como éramos, foi como nos ensinaram. Existe uma grande diferença entre os dois. E nós podemos aprender de novo. Ou esquecer o que aprendemos. Bom, se me permitem, agora eu vou voltar a ser eu mesmo. Não, mas ainda não. Não mereço um aplauso, ainda não mereço um aplauso. Bom, é importante que temos que entender o mundo não através de cálculos, e como Merlin disse, nós temos que entender o mundo através do sentimento, como disse a Dana, através de uma abordagem holística. Então, eu gostaria de utilizar toda a minha cabeça, vou livrar-me aqui desses disfarces. E podemos deixar de encher os nossos sacos com coisas materiais, como disseram os nossos amigos aqui da Amazônia. Pode haver algo que seja suficiente para nós e podemos aprender. E diversas pessoas agora estão aprendendo a viver com o que é apenas suficiente. Agora, ainda mais importante é desligar essa máquina que impulsiona as empresas, que impulsiona o capitalismo, que é apenas uma formulação, não é algo natural, não é algo imutável. Mas para mim, na minha opinião, isso deve ser transformado. Isso tem a ver com os valores que estão profundamente integrados nos nossos corações. Ao invés de focarmos muito em mim, temos que focar-nos em nós. Ou seja, não se trata da pirâmide da vida, se trata da teia da vida, da rede de vida. E, de fato, essas são as fibras da nossa terra. Ou seja, é o princípio da transformação para voltar a uma nova humanidade. E eu ouvi sobre o que disse, sobre o ensino que todos recebemos. Existem redes, relações, e ouço ainda mais forte aqui de nossos amigos, da Dana, do Ailton, do Davi, das vidas e das comunidades que nos contam as suas histórias, dos quais podemos nos inspirar. E não é o trabalho deles, é nosso trabalho recuperar. Nós podemos nos inspirarmos muito do que aprendemos e, ao mesmo tempo, temos que recuperá-los para nós. Eu tenho filhos de 16 anos que estão aqui e não quero que estudem economia porque não é algo seguro. Eu quero que eles estudem disciplinas que façam com que tenham melhores relações
a sabedoria que os nossos amigos aqui aprenderam na floresta, mas que nós temos que aprender aqui da nossa própria forma. Eu acho que esse é um programa de recuperação da mentalidade ocidental. Temos que encontrar o caminho de volta. O programa de recuperação da mentalidade ocidental. Precisamos encontrar uma sigla para isso e fazer com que seja viral. Como disse, não nos resta muito tempo e gostaríamos muito de continuar com as discussões, mas se não deixarmos esse lugar até às 5h30, ficaremos presos aqui, pelo que me disseram. E essa, de fato, é a minha experiência. É como aquele botão, aquele alarme de que aqui na Inglaterra, se não respeitarmos nosso tempo de palavra, eles desligam o microfone. Mas, enfim, um dia, se for possível e se eles nos permitirem, teremos uma discussão como essa aqui na terra Yanomami ou na terra dos Krenak, onde teremos aí uma rede para deitar, para que possamos discutir, mas ao ritmo da natureza. Então, com essas palavras, peço desculpas por não ter a possibilidade de ter a oportunidade para outros falarem. E teremos então um encerramento, se nos permite, com um canto de Adana. Não. A cantoria dela é depois, se você quiser, em 5 minutos, para fechar. É uma oportunidade de agradecer, saudar a todas, todos que nos acolheram aqui. Essa atmosfera que nós experimentamos de brincar um pouco sobre nós mesmos, experimentar aquilo que na infância nós fazemos sem pedir licença, que é a fantasia. Essa experiência proposta pela Kate me deixou desde o começo com a certeza de que ia ser muito bom. Eu quero agradecer a Kate que me disse: eu estou pensando que no nosso encontro a gente possa surpreender-nos com uma conversa que vai tratar de economia, que vai tratar de mudança climática, que vai tratar dessas questões que nos perturbam no presente, mas sem repetir os mesmos, digamos, jargão, a mesma linguagem recorrente para falar de crise. Você gostaria de saber o roteiro? Eu falei, não. Você não quer ver a minha fantasia? Eu falei, quero uma surpresa. E agora a gente teve essa maravilha de invocar no nosso encontro o universo de outros organismos que não precisam dessa linguagem para se expressar, que são os fungos. Os fungos que foram evocados aqui como aquela camada de relações que nos antecede em tudo, e eu gostei muito da expressão nesse lugar escuro e molhado. Esse lugar é o lugar onde uma ancestralidade tão remota nos habita que a gente não consegue mais ouvi-la, sentir, experimentar as redes, como foi mencionado aqui, as conexões que podem existir. Porque nós também, assim como o homos econômicos, nós passamos a querer que as coisas se apresentem de uma maneira conhecida para nós. Se não for de uma maneira conhecida,
a gente repudia, a gente estranha, a gente foge. Então, que bom que nós experimentamos esse relaxamento nas maneiras de nos conduzir, nas narrativas que emergiram daqui. Eu confesso que eu me surpreendi quando o nosso querido Schopenhauer evocou a sua experiência lá da floresta sendo invadida e revelando para a gente como que ainda é incômodo para o corpo dele a experiência da chegada da fronteira, da demarcação, de todo esse discurso que já é muito publicizado sobre os territórios. Essa marca é dura. Ela pode parecer uma coisa... talvez ela não apareça exatamente porque fica invisível, mas como a gente está querendo evocar o invisível para a gente perceber suas nuances, a gente também teve contato com essa memória desse meu querido amigo de colisão, uma trombada entre mundos, né? Uma colisão de mundos. Seria uma ótima experiência para cada um de nós estabelecer relação com esses mundos. São mundos que estão, para além de estarem pegando fogo, também sempre estão em choque. Eu agradeço muito de coração a generosidade de todo mundo que nos proporcionou o encontro. Em alguns momentos foi muito corrido, esses dias que nós estivemos aqui, mas surpreendentemente acendeu em nós muitas luzes de pensar como sair desse padrão errado que nós, a humanidade, nos encaixamos nele. Não é confortável. Se houve um tempo em que foi confortável estar nessa cena da humanidade, se era confortável se imaginar humano, eu tenho observado um desconforto muito grande das pessoas nas mais diversas culturas de estar nesse lugar do humano. Quer dizer, está difícil sustentar a ideia de humanidade para além daquela que o nosso querido Homos Econômicos nos mostrou aqui de uma maneira tão bem desenhada. Para além desse Homos Econômicos, nós ainda vamos ter que ver o que a gente vai fazer com o tal do humano. Tem uma outra capa do humano que a gente ainda vai ter que desvelar. É aquilo que faz com que a gente imagine a possibilidade de nós querermos as mesmas coisas, desejar o mesmo mundo e querer construir o mesmo mundo. Essa vocação para o mesmo, ela deve ser questionada, porque assim como não era assim antes, só ficou depois que foi formatado, nós podemos pensar se a ideia de humanidade que nos embalou até aqui é tão confortável assim mesmo, porque ela está causando, em muitos lugares do mundo, sofrimento em algum termo. Que bom que a Dana tem esse gesto tão amoroso e gentil de articular o pensamento crítico do mundo e, ao mesmo tempo, essa alegria de poder dançar, cantar, que é o que me anima também a possibilidade da gente, junto com esse querido Schopenhauer Yanomami, lembrar que a gente pode suspender o céu. As árvores seguram o céu e a gente pode também fazer uma experiência para além do humano, que é de suspender o céu, para que ele não seja uma constante ameaça
sobre as nossas cabeças. Imaginar a possibilidade de cantar, dançar, suspender o céu. Eu vou desligar o São seu microfone. poéticas que a gente precisa compartilhar. Não, desculpa, Ailton. Very well, Ailton. Forgive me, please. We are in the British Isles, so... Me desculpe, Ailton, nós estamos aqui no Reino Unido e o tempo está acabando e nós temos que ouvir, então, a música. Muitíssimo obrigado a todos. Ouvimos, então, o canto de Adana. Se vocês quiserem assistir, para ver, Esse canto que vou trazer é cantado numa das línguas do meu povo, que é no tupi amazônico, e fala sobre a Mãe Natureza, sobre o sentimento da Mãe Natureza, ela falando que não quer morrer, mas se eu morrer, vocês todos morrerão comigo. Então, é uma mãe carinhosamente falando a cada um de nós, filhos e filhas, dando um conselho a cada um. Yasendu, ka'au purungita huiku. Yasendu, ka'au purungita huiku. Escutemos, a Mãe Natureza está falando. Chana amano putari, chana amano putari, chana amano putari, chana amano putari. Eu não quero morrer, eu não quero. Ishe amanurame, Ishe amanurame, Ishe amanurame, Panyepe manu seirumu. Se eu morrer, vocês todos morrerão comigo. Viva a Mãe Natureza. Esse outro canto... Adana. Quem fala? Eu. Tem um canto que precisa... Você não gostaria de oferecer um segundo canto junto com a Kate? Ah, ótimo. Isso, Kate. Esse canto fala sobre a Mãe Terra. E a gente também usa quando a gente vai fazer roça, plantar e também colher, junto com todo mundo junto. A gente fala que é a juri, com as crianças, com todo mundo. Então, tem a voz masculina e a voz feminina. E
Na tradução da língua quer dizer mãe terra, que é Manhã Iuí, que é mãe terra. Manhã Iuí. Manhã Iuí. Rea re, rea re, rea re, rea re. Manhã Iuí, manhã Iuí, manhã Iuí. Rea re, rea re, rea re, rea re. Manhã Iuí, manhã Iuí, manhã Iuí. Rea re, rea re, rea re, rea re. Todo mundo, as mulheres cantam junto com a gente e os homens fazem o re, 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 re. Todo mundo junto, vamos lá. Manhã Iuí, manhã Iuí, manhã Iuí. Re, 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 re. Manhã Iuí, manhã Iuí, manhã Iuí. Re, 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 re. Thank you so much. There's nothing to add now. Muito obrigada. Agora não precisamos acrescentar mais nada. Eu já ouvi você cantar 4 vezes, cada vez é mais lindo e mais glorioso do que o canto anterior. And look, Antonio, what you did. Antônio, veja o que você fez. In Brazil, you call it British timing. No Brasil, vocês chamam isso de horário britânico. Aqui, nós chamamos de horário suíço. Você conseguiu o impossível. Muito obrigada a todos. Não há palavras para expressar a nossa gratidão. Obrigada ao pessoal do audiovisual, da Welcome Collection, que ampliou o nosso tempo aqui. Muito obrigada à Bondi Foundation, Tribal Think, por apoiar esse evento e outros. Muito obrigada a todos os apoiadores e a todos vocês que aqui estiveram conosco.